Olá pessoal, mais uma aula do nosso curso Jornalismo Econômico Fora da Caixa, começando então agora. Essa vai ser sobre a obsessão da imprensa econômica com a educação. Obviamente uma aula crítica a isto, mas aí você vai me perguntar como ser crítico à educação se ela é uma unanimidade. A educação é de fato uma unanimidade, a importância dela é inquestionável. Qualquer pessoa sensata vai concordar que é preciso educar o povo, educar a sociedade, para que se tenha níveis de tudo melhores, não só níveis econômicos. Então a educação, para princípio de conversa, não deveria ser criticada nunca, não deveria ser questionada nunca, ela tem uma importância civilizatória e cultural inquestionável. Então, dito isso, partimos aqui do início da aula com essa ressalva já feita. Para dizer o seguinte, a aula é sobre uma ênfase excessiva da imprensa de economia sobre a educação como fator indispensável para o crescimento de longo prazo de um país em desenvolvimento. A imprensa econômica manipula essa importância inquestionável, civilizatória da educação para vender uma ideia de que apenas a educação sozinha pode resolver os gargalos de crescimento de longo prazo, de desenvolvimento de um país como o Brasil. E ela faz isso para compensar a omissão dela própria, da imprensa de economia, a respeito dos demais fatores que são também condições necessárias para que haja o crescimento de longo prazo, haja o desenvolvimento de um país como o Brasil. Então a ideia de que a educação é o grande principal fator para tirar o Brasil dessa miserabilidade em que ele se encontra é uma obsessão, no caso aí do nosso curso nós tratamos então como obsessão, né? Uma obsessão acessória, assim como também a questão da tecnocracia é uma obsessão acessória, né? São remédios recomendados como adicionais aos remédios principais que foram objeto das primeiras aulas do curso, na construção desse paradigma geral de interpretação do caso econômico brasileiro na imprensa, nos jornais, na TV, na internet, nos rádios. Então vamos começar rapidamente a ver as notícias selecionadas para entender por onde vai a obsessão da imprensa de economia com a defesa da educação. No Valor Econômico, matéria de 2019, encontrada aqui pela minha pesquisa, escolaridade maior elevou renda média em 12%. É uma pesquisa aqui feita entre os anos de 2012 e 2018 pelo Banco Central, em que se coloca que o aumento de escolaridade da população brasileira fez crescer a parcela de trabalhadores com mais anos de estudo no mercado de trabalho e elevou em 12% a renda média dos ocupados nesse período. Vocês vão perceber ao longo da aula que a alegação em defesa da educação pelo jornalismo econômico é no nexo, na conexão entre mais anos de escolaridade gerando maior nível de renda do trabalho. E aí vamos relativizar e tentar encontrar os buracos dessa argumentação ao longo da aula, no decorrer da aula. A segunda notícia, na verdade, é a continuação da primeira. É um gráfico que eu separei que mostra, ilustra graficamente o estudo apresentado na notícia anterior. Você tem aí os números que seriam a comprovação do que dizia o Banco Central nesse estudo divulgado em 2019. A terceira notícia vai na mesma linha. Crise fez crescer diferença salarial por anos de estudo. Quer dizer, já a argumentação de que até na crise quem tem mais anos de estudo continua ganhando mais. Renda de quem tem ensino superior é em média 5,7 vezes a de quem não estudou, diz aí o G1. A próxima notícia seria do Estadão, a página deles de educação, ali você pode ver em cima, dizendo maior nível de escolaridade aumenta as chances de ter um salário melhor, afirma estudo. O relatório da OCDE aponta aí um abismo social no mercado de trabalho em relação ao diploma universitário. A próxima também do Estadão, relacionando aí um editorial, é um artigo de opinião do jornal do Estado de São Paulo, relacionando escolaridade e renda. Então aí ele coloca que a relação entre escolaridade e renda é mais um dado que reforça o caráter fundamental da educação para o desenvolvimento do país. Um artigo de opinião, portanto, explicitamente tomando o lado dessa argumentação. E aí uma última selecionada que já é uma manchete que traz um pouco de dúvida, né, o que é uma coisa rara para esse argumento. É uma dúvida sobre esse argumento,
que diz, da revista Veja, saiu numa coluna assinada aí por um cidadão, dizendo: o impacto da educação no salário e na produtividade. No Brasil, o aumento da escolaridade registrado nas últimas décadas não tem sido acompanhado do aumento da produtividade. Onde está o problema? Pergunta aí o articulista da Veja. Ora, é exatamente essa pergunta do articulista da Veja, nessa última manchete apresentada nessa aula, que abre toda a fissura nesse argumento. Porque a realidade é que esse argumento não é fixo, ele não é monolítico. Porque, de um lado, nós não podemos negar que existe uma relação positiva entre mais anos de estudo e melhor renda de quem trabalha. Por outro lado, não se pode negar também que existem outros fatores, e aí a gente vai explorar isso ao longo da aula, para que não só as pessoas ganhem mais, como a própria renda da sociedade seja maior e para que a divisão dela via trabalho seja maior para cada estrato social, mesmo aqueles que estudaram menos, que é uma característica do cenário de países mais desenvolvidos, mais ricos. A realidade é que, por mais fundamental que ela seja do ponto de vista civilizatório, cultural, econômico, a educação se encaixa naquela famosa definição de condição necessária, mas não suficiente. Perceba então essa expressão, uma expressão comum no debate econômico, que não é apresentada na imprensa em geral, que é a condição necessária, mas não suficiente. A educação, para o desenvolvimento, para o crescimento de longo prazo, exerce exatamente esse papel. Ela é uma condição necessária. Sem uma sociedade bem educada, não haverá desenvolvimento, ou se não se conseguirá manter o desenvolvimento no grau que conseguisse atingir. Mas ela não é, por si só, uma condição suficiente para haver crescimento de longo prazo de um país como o Brasil. E por que ela não é condição suficiente? Porque, ao contrário do que a imprensa econômica apresenta, porque ela omite, existem outras condições também necessárias, ou igualmente necessárias, ou quem sabe até mais necessárias. E aí eu destaco a visão compartilhada não só por mim, vários economistas que trabalham a chamada economia heterodoxa, economia que hoje é alternativa a isso que é a regra apresentada pelos jornais, que é o problema da estrutura produtiva. O que é uma estrutura produtiva de um país? É a cara real da sua economia, é aquilo onde reside a atividade econômica. Então, qual é a estrutura produtiva do Brasil hoje? Ela é uma estrutura produtiva que empobrece a cada período, a cada novo ciclo ela empobrece um pouco mais. Ela é uma estrutura produtiva com poucas unidades produtivas de maior complexidade, seja no ramo industrial, seja no ramo de serviços urbanos. Aqueles lugares onde ela é mais complexa, mais demandante de conhecimento, mais bem encadeada com outros setores, ela é pequena. Porém, naqueles setores econômicos em que o Brasil, em que a economia é menos complexa, é mais simples, ela é mais rudimentar, demanda menos anos de estudo, é uma economia muito maior. Então, o Brasil sofre desse desequilíbrio estrutural na sua estrutura produtiva. A estrutura produtiva do Brasil é pobre, é pouco complexa. Então, quando uma estrutura produtiva não é capaz de aplicar os conhecimentos adquiridos pela sociedade através do sistema educacional, existem vários defeitos econômicos que decorrem disso, e sociais também. Por exemplo, um deles é que as melhores cabeças acabam saindo do país. Ora, suponha um biomédico, suponha um engenheiro de manufatura aditiva, suponha um cirurgião de primeira linha. Essas pessoas muito bem formadas frequentemente não encontram na estrutura produtiva do país lugares para trabalhar que paguem aquilo que eles merecem receber, que foi, afinal de contas, o fruto que eles conquistaram com o esforço de anos de estudo. Em geral, essas pessoas saem do país, vão trabalhar em outros lugares, contratados a peso de ouro por multinacionais de outros países como os Estados Unidos, como o Canadá, países europeus, hoje em dia países do leste asiático, a própria China, está cheio de gente brasileira trabalhando em lugares como esse, em grandes empresas.
farmacêutica é um grande exemplo. O Brasil produz muito conhecimento de engenharia farmacêutica e as pessoas acabam indo trabalhar fora do Brasil em muitos casos. Sei que não é a totalidade dos casos, mas é um fato comum. Um segundo efeito é que a própria educação, o próprio sistema educacional acaba não melhorando, porque existe uma carência de possibilidades, uma carência de perspectivas, de forma que as próprias pessoas se desincentivam a continuar estudando, a continuar se qualificando, porque veem pouca possibilidade de melhora profissional em correspondência ao investimento em educação. Ou seja, a pessoa se pergunta: por que vou me aplicar mais, por que vou estudar mais, se não há tanta diferença assim no meu futuro em relação a esse mais que eu vou estudar, esse extra de esforço educacional. Então aí a falta de perspectiva leva a pessoa a desistir disso. Então o próprio sistema educacional acaba deteriorando junto, e aí o eterno problema da causação cumulativa, ou seja, uma causa e um efeito vão se interagindo em retroalimentação em um sentido, ou no sentido positivo ou no sentido negativo. Esse processo que eu estou descrevendo aqui é uma causação cumulativa negativa, em que a estrutura produtiva empobrecida gera menos incentivo para a qualificação profissional das pessoas, que por sua vez vai ofertar menos mão de obra qualificada, que vai empobrecer ainda mais a estrutura produtiva, num processo negativo de causação cumulativa vivenciado hoje no Brasil com a desindustrialização e a perda de sofisticação generalizada da economia, que leva, por exemplo, ao surgimento da famosa figura do engenheiro que virou Uber, que todo mundo já conhece, está aí na boca de todos, famosa situação de uma pessoa que tinha um bom emprego, perdeu esse bom emprego, bem qualificado, e vai para o Uber, vai para o táxi, vai abrir uma franquia de bombom, vai fazer outro tipo de coisa, um negócio de brigadeiros gourmet em casa, etc, etc. Ou seja, é o empobrecimento da estrutura produtiva, levando, com ela todos os investimentos em educação que as pessoas fazem na sua vida para baixo. E aí entra uma questão que as pessoas bem informadas que estiverem fazendo esse curso certamente me questionariam nessa hora, que é o seguinte: mas toda vez aparece na imprensa aquela famosa reportagem dizendo: existe um monte de vagas de trabalho ociosas nas boas empresas no Brasil, porque não tem pessoas bem qualificadas para preencher essas vagas. Você certamente já viu isso no Jornal Nacional, em outros telejornais, já deve ter lido isso na imprensa escrita, talvez algum comentário de rádio já tenha falado isso, e de fato, é uma verdade parcial. É uma verdade parcial porque não vamos brigar com a realidade. Acontecem casos pontuais de haver oferta de vagas de boa qualificação que não são preenchidas. Muitas vezes não há essas pessoas, não são encontradas no mercado de trabalho. Porém, deve-se relativizar isso porque, mesmo em épocas de pleno emprego no Brasil, isso continuava acontecendo. Isso é um fenômeno permanente, que ocorre tanto em altas de empregabilidade como em baixas de empregabilidade no Brasil dos nossos dias. O que indica que a grande oferta de empregos no Brasil é mesmo a de menor qualificação, de menor complexidade. Porque se até no pleno emprego você consegue acontecer o pleno emprego, como foram aí nos anos de 2010, 11, 12, você consegue ter o pleno emprego da sociedade garantido e ainda assim ter uma oferta de vagas bem qualificadas em ociosidade, não ocupadas, significa, obviamente, que a imensa quantidade de vagas abertas é correspondente ao nível educacional. Ou seja, estamos realmente numa situação muito ruim no que diz respeito à estrutura produtiva. Isso indica que a estrutura produtiva no Brasil é pobre. Ela não demanda tanta qualificação. Então, o argumento da famosa reportagem as vagas de boa qualidade ociosas porque não há pessoas qualificadas para preenchê-las é uma verdade relativa. E, ao longo prazo, quanto mais a estrutura produtiva se simplifica, mais se reduzirão as vagas para pessoas qualificadas, naturalmente. E esse é o processo que estamos vivenciando no Brasil nesse momento. Então existe dentro da imprensa econômica uma escolha que está feita por enfatizar demais a importância da educação, apesar desse problema que eu acabo de enumerar,
e omitir a importância da estrutura produtiva como elementos necessários para haver crescimento de longo prazo e desenvolvimento socioeconômico do Brasil. E aí, isso se relaciona com a construção geral do paradigma de interpretação da economia brasileira na imprensa da seguinte maneira. Ora, defender a educação é fácil, basta dizer, é necessário investir em educação. Ótimo, não tem problema. Não vou nem entrar na crítica de que os mesmos agentes midiáticos que defendem a ampliação do investimento em educação também defendem cortes fiscais, como já vimos nas outras aulas, cortes de gastos orçamentários, cortes de investimentos públicos que afetam também os investimentos em educação. Não precisamos nem entrar nisso porque já foi objeto de outras aulas anteriores. Porém, ao omitir o problema da estrutura produtiva, omite-se também a importância da modificação estrutural da economia, porque só apenas investir em educação vai formar uma porção de pessoas qualificadas, suponha que isso fosse possível acontecer no Brasil, vai formar uma porção de pessoas bem qualificadas para ocupar que tipos de trabalho, que tipos de função. As funções que são oferecidas atualmente, que são todas pouco demandantes de conhecimento, pouco demandantes de aplicação de conhecimento em tecnologias, em inovação, ou seja, tem aí uma disfunção e eles não explicam essa disfunção. E por que não explicam? Pelo seguinte, pessoal, porque mudança estrutural, né, mudança de estrutura produtiva, mudança estrutural da economia depende de coisas que a imprensa econômica é contra, que é a intervenção, né, no caso de um agente em defesa da sociedade, que no caso o Estado, da intervenção nos preços macroeconômicos para favorecer a mudança estrutural, ou seja, o juro permanentemente baixo, o câmbio permanentemente em equilíbrio para facilitar a produção de maior complexidade, a produção encadeada, que é a produção industrial e de serviços qualificados, de serviços sofisticados, a própria alocação do capital em atividades produtivas e não em atividades improdutivas, e depende deliberadamente de projetos que deliberadamente façam isso, né? Ou seja, é tudo o que o cardápio de receitas para a economia brasileira, advogado pela imprensa econômica, fala contra. Então é óbvio que eles omitem o problema da estrutura produtiva e da necessidade de modificação estrutural para gerar crescimento de longo prazo e desenvolvimento e super enfatizam o problema educacional. Porque, afinal de contas, se eles dissessem tudo de maneira equilibrada e dissessem, bom, será necessário fazer modificação estrutural, será necessário para isso fazer políticas industriais, políticas de desenvolvimento, ao mesmo tempo investimento em educação, eles precisariam desmontar os seus próprios argumentos que são anteriores a tudo isso no sentido da hiperausteridade, no sentido da alergia ao crescimento econômico, porque o crescimento econômico, como já vimos em outras aulas, ele é inflacionário na cabeça da imprensa econômica. Então, as interpretações entrariam em conflito. Então, para não entrar em conflito, eles criam, entre outras, esta obsessão acessória que ajuda a manter as obsessões principais, que são essas que eu vinha comentando agora mais uma vez, para isolar do debate essas outras questões que são questões que eles não podem aceitar. Então eles criam essas mistificações por necessidade de manter a sua própria coerência argumentativa contra um panorama econômico diferente deste que temos, que não promove crescimento, tampouco educa a sociedade, tampouco desenvolve, porque não há mudança estrutural, e que nos leva a esse processo de causação cumulativa negativa. Então hoje você tem a imprensa toda, não vou dizer mancomunada, é uma palavra um pouco forte, mas comprometida ideologicamente, sim, com um cenário macroeconômico e também de economia real que não conduz ao crescimento. E o argumento, até um pouco hipócrita, favorável à educação, da maneira como eles fazem, sem dizer que é uma condição necessária, mas não suficiente, e omitindo a questão da estrutura produtiva,
por causa das suas, né, da consequente necessidade de projeto para que ela aconteça, de intervenção para que ela aconteça, da modificação estrutural, tudo isso leva a imprensa econômica a, então, entrar no debate de maneira hipócrita. Então essa é a crítica. Né? Ao afirmar que a educação é o principal fator para crescimento de longo prazo, a imprensa econômica escamoteia os demais fatores também necessários, porque eles levam a mexer com as estruturas que favorecem as atividades financeiras, a alocação do capital nacional e internacional que entra nas atividades improdutivas e não nas atividades produtivas, que por consequência são o grande motor de concentração de riqueza do Brasil contemporâneo, né? E isso é obviamente uma das cruciais razões da nossa permanência na pobreza como país. Gente, obrigado. Essa foi a última aula sobre obsessão da imprensa econômica. A próxima aula do curso é quem financia a imprensa. Aí vamos divagar um pouco sobre como é que a imprensa, como é que o jornalismo comercial privado que se pratica no Brasil, esse modelo, que não é o único modelo de jornalismo, como ele é parte do sistema econômico. Né? Quem financia a imprensa não se trata de dizer a empresa A ou a empresa B. A próxima aula, que vai ser a última aula do curso, é uma conclusão sobre como é que, na realidade, nasce esse compromisso ideológico da imprensa econômica com este arcabouço argumentativo e interpretativo. Decorre do fato natural de que a imprensa é parte desse sistema econômico. Ela, uma vez que ela se configura como negócio privado e mais nada, que é o que é no Brasil, ela acaba configurando-se como partícipe, como parte, como atriz desse grande teatro da economia ortodoxa que se pratica no Brasil há 40 anos. Gente, obrigado, até a próxima aula aí.